Tentando envergonhar sua empregada negra em um evento glamouroso, um milionário é silenciado quando ela mostra seu verdadeiro talento, comandando a atenção e o respeito da multidão. E se você preza sua família e ama histórias como essa, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e evitar 10 anos de azar. O grande salão de baile do Waldorf Astoria Hotel fervilhava com a elite da sociedade de Nova York. Lustres de cristal lançavam um brilho quente sobre o piso de mármore, enquanto garçons com luvas brancas imaculadas serpenteavam pela multidão carregando bandejas de prata com champanhe. O Whitman Foundation Gala anual estava a todo vapor, com convidados vestidos com vestidos de grife e smoking sob medida que valiam mais do que os salários anuais da maioria das pessoas. Charles Whitman estava na entrada, com uma taça de uísque envelhecido em sua mão bem cuidada. Aos 55 anos, seu cabelo grisalho e seu smoking personalizado Tom Ford projetavam a imagem de sucesso que ele havia cultivado cuidadosamente ao longo de décadas. Sua entrada causou um efeito cascata na multidão. Conversas pararam, cabeças viraram e as pessoas automaticamente se moveram para abrir caminho para ele. Charles, querida, uma mulher na casa dos 60, pingando diamantes, beijou suas bochechas no ar. A gala está simplesmente magnífica este ano. O sorriso treinado de Charles nunca alcançou seus olhos cinza-aço. Margaret, você diz isso todo ano. Embora eu deva dizer que o serviço de buffet tem sido decepcionante. Ele levantou a voz deliberadamente, garantindo que os garçons próximos pudessem ouvir suas críticas. Perto da entrada da cozinha, Vanessa Martinez estava parada em silêncio, com as mãos entrelaçadas na frente de seu vestido preto da prateleira de liquidação de uma loja de departamentos. Aos 25 anos, ela trabalhou como governanta na mansão Whitman por 3 anos, e esta foi sua primeira vez em um evento como esse, embora não como convidada. Charles insistiu que ela ajudasse a supervisionar a equipe de buffet, uma tarefa bem abaixo de suas funções habituais. A pele escura de Vanessa e seu vestido simples a faziam se destacar entre o mar de rostos predominantemente brancos e marcas de grife. Ela observou Charles trabalhar a sala, notando como seu charme mascarava a condescendência em sua voz. A cada poucos minutos, ele fazia um show de encontrar defeitos em algo: a temperatura do vinho, o espaçamento das mesas, o volume da música de fundo. Quero dizer, sério. A voz de Charles ecoou pela sala enquanto ele se dirigia a um grupo de banqueiros de investimento. Você pensaria que as pessoas entenderiam o conceito básico de serviço adequado. Mas o que você pode esperar de certas origens? Seus olhos piscaram significativamente em direção a Vanessa. O grupo riu, aquele tipo particular de risada que vem de pessoas que estão mais interessadas em agradar do que em diversão genuína. Vários convidados olharam para Vanessa, suas expressões uma mistura de pena e desconforto. Vanessa manteve a compostura, seu rosto uma máscara cuidadosa de profissionalismo. Anos trabalhando em famílias ricas lhe ensinaram a arte de se tornar invisível enquanto permanecia presente. Por dentro, porém, seu coração disparou e seus dedos apertaram firmemente sua bolsa. Charles se aproximou do bar perto de onde Vanessa estava, sua voz alta o suficiente para garantir que ela ouvisse. Sabe, eu tive que praticamente desenhar diagramas para ajudar a entender a maneira correta de organizar os lugares. É como ensinar cálculo avançado para crianças do jardim de infância. Mais risadas de sua comitiva. Vanessa sentiu suas bochechas queimarem, mas manteve sua expressão neutra. Ela aprendeu cedo que mostrar reação só encorajava mais crueldade. Senhor Whitman, um jovem garçom se aproximou nervosamente. O chefe gostaria de saber se você gostaria de rever o tempo para o serviço do prato principal. Charles revirou os olhos dramaticamente. Acho que devo. Não podemos esperar que tudo corra bem sem supervisão constante. Podemos. Ele se virou para seus companheiros. Vocês entendem o que quero dizer? Nenhuma iniciativa, nenhuma compreensão dos padrões adequados. Mas, novamente, ele fez uma pausa para efeito, olhando diretamente para Vanessa. Algumas pessoas simplesmente não são criadas para esse nível de sofisticação. A risada do grupo ecoou pelo salão de baile, mas alguns convidados se mexeram desconfortavelmente. Vanessa se endireitou, o queixo ligeiramente erguido. Ela já havia passado por coisas piores e sabia que esta não seria a última vez que enfrentaria tal tratamento. Mas esta noite parecia diferente. Havia algo no ar, uma tensão que sugeria que a mudança estava chegando.
Enquanto Charlie se afastava, ainda entretendo sua audiência com insultos velados, Vanessa tocou o pequeno pedaço de papel no bolso do vestido. Ele continha notas musicais, sua arma secreta para a noite. Mas se ela teria coragem de usá-lo ainda não se sabia. Lisa Anderson, outra funcionária da casa dos Whitman, aproximou-se de Vanessa perto da entrada de serviço. Ao contrário de Vanessa, Lisa trabalhava como assistente pessoal de Charles e tinha mais flexibilidade em sua função. Seu cabelo loiro estava preso em um coque elegante, e seu vestido azul marinho, embora não fosse de grife, tinha um polimento profissional. Você não vai deixá-lo escapar impune, vai? Lisa sussurrou, olhando ao redor para garantir que ninguém estivesse por perto. Eu ouvi o que ele disse. Todo mundo ouviu. Vanessa balançou a cabeça levemente. O que eu devo fazer? Desafiá-lo na frente de todas essas pessoas? Eu preciso desse emprego, Lisa. Não. Lisa tirou a partitura dobrada do bolso de Vanessa. Você precisa mostrar a eles o que você realmente pode fazer. Eu não providenciei que seu nome fosse adicionado aos artistas da noite só para você ficar com medo agora. Os olhos de Vanessa se arregalaram em alarme. Você fez o quê? Lisa, eu não me apresento em público desde. As memórias voltaram sem serem convidadas. Ela tinha 8 anos, estava em um palco improvisado no centro comunitário de sua igreja. Sua mãe, Helena, estava sentada na primeira fila, sorrindo de orgulho enquanto a voz de Vanessa enchia a sala com canções gospel aprendidas em inúmeras manhãs de domingo. Você tem um dom de Deus, sua mãe dizia, trabalhando em turnos extras como enfermeira para pagar aulas de canto. Não deixe ninguém lhe dizer o contrário. Mas então veio o show de talentos da escola no 10º ano e Vanessa se preparou por semanas, escolhendo a música perfeita. Quando ela pisou no palco, alguém na plateia gritou: audição errada. O American Idol é por ali. Risadas percorreram a multidão. Ela terminou sua música, mas a mágoa permaneceu com ela, uma ferida que nunca cicatrizou completamente. Sua mãe não trabalhou em 13 empregos por nada, Lisa pressionou, trazendo Vanessa de volta ao presente. Helena gostaria que você cantasse. Ela sempre disse. Eu sei o que ela disse, Vanessa a interrompeu, sua voz grossa de emoção. Mas isso foi antes. Antes de ela ficar doente, antes das contas médicas, antes de eu ter que abandonar a escola de música para trabalhar em tempo integral. Lisa agarrou os ombros de Vanessa gentilmente. Escute-me. Eu ouvi você cantando na cozinha quando você acha que não tem ninguém por perto. Sua voz é algo especial. Essas pessoas, ela gesticulou para a multidão, elas acham que sabem tudo sobre classe e cultura. Mostre a elas como é o verdadeiro talento. Como se fosse uma deixa, a voz de Charles ecoou pela sala, fazendo outro comentário sarcástico sobre criação adequada e refinamento natural. Vários convidados riram bajuladores. As mãos de Vanessa tremiam enquanto ela alisava seu vestido. O palco na frente do salão parecia a quilômetros de distância, embora fosse apenas uma curta caminhada. Os artistas atuais, um quarteto de cordas, estavam se aproximando do fim do show. E se eu errar? Vanessa sussurrou. E se eles rirem? Então você ainda terá seu emprego, sua dignidade e um amigo que acredita em você. Lisa apertou sua mão. Mas eles não vão rir. Confie em mim. Charles agora estava segurando a corte perto do palco, gesticulando grandiosamente enquanto compartilhava o que era, sem dúvida, outra história de autoengrandecimento. Ele não tinha notado Vanessa se aproximando da área de apresentação, não tinha visto Lisa falando com o coordenador do evento. O quarteto de cordas terminou sua peça, e aplausos educados encheram a sala. O coordenador se aproximou do microfone, olhando para seu programa atualizado. Senhoras e senhores, temos um tratamento especial para a noite. Por favor, deem as boas-vindas ao palco, senhorita Vanessa Martinez. Charles levantou a cabeça rapidamente. Sua expressão era uma mistura de confusão e diversão. Ele claramente pensou que isso era algum tipo de erro, uma falha no entretenimento cuidadosamente planejado da noite. Vanessa respirou fundo e deu um passo à frente. A caminhada até o palco pareceu interminável, cada passo carregando o peso de anos de dúvida, medo e sonhos reprimidos. Mas a cada passo, ela também se sentia mais forte, mais determinada. Ao chegar ao microfone, ela avistou seu reflexo nos espelhos dourados do salão de baile.
Ela viu a força de sua mãe em seu próprio rosto, ouviu sua voz sussurrando: "Mostre a eles quem você é, meu amor." O pianista olhou para ela com expectativa, esperando sua deixa. Charles recostou-se na cadeira, um sorriso brincalhão nos cantos de sua boca, claramente antecipando um entretenimento de um tipo diferente. Vanessa abriu a boca para cantar, sabendo que os próximos minutos mudariam tudo. A primeira nota saiu dos lábios de Vanessa, pura e clara, enchendo o vasto salão de baile com poder inesperado. Ela havia escolhido "I Will Always Love You", não a versão óbvia de Whitney Houston, mas um arranjo simplificado que mostrava a emoção crua em sua voz. Os dedos do pianista se moviam delicadamente pelas teclas, fornecendo um acompanhamento sutil. A reação foi imediata. As conversas paravam no meio da frase. Taças de champanhe paravam no meio do caminho para os lábios. Até os garçons ficavam parados, bandejas suspensas no ar. A transformação da sala era física, como assistir a cor se infiltrar em uma fotografia em preto e branco. O sorriso de Charles congelou em seu rosto. Ele se mexeu na cadeira, seus dedos apertando seu copo de uísque. O olhar de antecipação divertida se transformou em outra coisa. Confusão, depois descrença. Quando Vanessa chegou ao primeiro refrão, outra lembrança surgiu. Ela tinha 16 anos, praticando escalas em seu pequeno quarto enquanto sua mãe trabalhava no turno da noite. O apartamento estava frio porque eles não podiam pagar pelo aquecimento, mas Vanessa continuou cantando, sua respiração visível no ar do inverno. Ela estava se preparando para sua audição na escola de música, determinada a fazer algo de si mesma. A bolsa de estudos tinha chegado, bolsa integral para um conservatório de prestígio. Sua mãe chorou quando abriram a carta, segurando Vanessa com força e sussurrando orações de agradecimento. Mas 2 meses depois, o diagnóstico veio: câncer de pâncreas em estágio 4. A escolha não era realmente uma escolha. De volta ao presente, a voz de Vanessa subiu na ponte da música. Uma mulher na primeira fila enxugou as lágrimas dos olhos, tomando cuidado para não borrar sua maquiagem cara. Um senhor mais velho tirou os óculos, limpando-os desnecessariamente com seu lenço de bolso. Lisa estava no fundo da sala, com as mãos entrelaçadas, observando enquanto sua amiga comandava a atenção de algumas das pessoas mais poderosas de Nova York. Ela vislumbrou conversas sussurradas. Quem é ela? Você sabia que Whitman tinha tanto talento trabalhando para ele? Extraordinário. Charles permaneceu rígido em seu assento, sua bravata anterior evaporando a cada nota perfeita. Ele observou seus convidados, pessoas que riram de suas piadas minutos atrás, serem levados às lágrimas pela voz de sua governanta. Sua mandíbula cerrou e abriu ritmicamente. A música se aproximava de seu momento culminante. Vanessa fechou os olhos, canalizando cada momento de mágoa, cada olhar de soslaio, cada comentário condescendente que ela suportou. Sua voz carregava anos de emoção reprimida, não apenas a dela, mas as lutas de sua mãe, os sacrifícios que ambas fizeram. Uma lembrança surgiu, sua última apresentação antes de abandonar a escola de música. Sua mãe estava na plateia, usando um lenço na cabeça para cobrir os efeitos da quimioterapia, mas radiante de orgulho. Não importa o que aconteça, ela disse depois, nunca deixe que eles diminuam sua luz. O verso final se aproximava. Vanessa abriu os olhos, olhando diretamente para Charles pela primeira vez desde que começou sua música. Seu rosto havia perdido seu confiança, substituída por algo que parecia quase medo. Ele reconheceu o que estava acontecendo. Sua hierarquia social cuidadosamente construída estava desmoronando diante do talento bruto. Ao redor da sala, mais pessoas estavam de pé agora, atraídas pela autenticidade de sua apresentação. Eram pessoas que frequentavam a ópera no Met, que tinham camarotes particulares no Carnegie Hall, que se consideravam conhecedores de boa música. E aqui estavam elas, fascinadas por uma governanta. A nota final se aproximava, o momento que definiria toda a apresentação. Vanessa reuniu forças, pensando em sua mãe, na fé de Lisa nela, em todas as vezes que lhe disseram para ficar em seu lugar. A nota surgiu, cristalina e poderosa, mantendo-se firme enquanto enchia cada canto do salão de baile. O tempo pareceu parar. A nota pairava no ar como um desafio, como uma declaração. Naquele momento, as barreiras entre empregador e empregado, entre alta sociedade e classe trabalhadora,
tornaram-se sem sentido. Havia apenas a música e a verdade inegável que ela revelava. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vanessa estava parada no microfone, seu coração batendo forte, esperando pela resposta que determinaria o que aconteceria em seguida. O rosto de Charles Whitman tinha adquirido um tom interessante de vermelho, mas ele não era mais a pessoa a quem ela estava assistindo. O verdadeiro show estava prestes a começar. O silêncio durou precisamente 3 segundos antes que o salão de baile explodisse em aplausos estrondosos. Vanessa se manteve firme no microfone, seu peito subindo e descendo com respirações controladas. Em vez de recuar ou abaixar o olhar como fizera inúmeras vezes antes, ela permaneceu centrada, focada. A tentativa de Charles Whitman de parecer imperturbável falhou espetacularmente. Sua máscara habitual de superioridade quebrou enquanto ele observava seus convidados se levantarem um por um. Ele pegou seu copo de uísque, encontrando-o vazio, e sinalizou urgentemente para um refil. Vanessa deu um passo à frente, ainda comandando o palco. Sua voz, quando S.H. falou, carregava a mesma força de seu canto, amplificada pelo microfone e sua confiança recém-descoberta. Sr. Whitman, ela começou, fazendo congelar no meio do gole. Você uma vez me disse que algumas pessoas não são criadas para a sofisticação. A sala ficou em silêncio novamente, a tensão palpável. Mas a sofisticação não é criada, não é comprada, não pode ser herdada como sua fortuna ou adquirida como sua coleção de arte. Alguns suspiros surgiram da plateia. Ninguém nunca tinha ouvido a equipe falar com Charles dessa forma. No fundo, Lisa pressionou as mãos na boca, igualmente aterrorizada e orgulhosa. A verdadeira sofisticação, Vanessa continuou, sua voz firme, é reconhecer talento e humanidade independentemente de seu pacote. É entender que a grandeza não vem com um pedigree. Charles começou a se levantar, seu rosto corado, mas uma mão gentil de sua esposa Patrícia o manteve sentado. Ao redor dele, os convidados estavam assentindo, alguns concordando abertamente com as palavras de Vanessa. Por 3 anos, limpei sua casa, servi seus convidados e suportei seus comentários. Não porque eu não pudesse fazer melhor, mas porque as circunstâncias me forçaram a colocar meus sonhos em espera. Minha mãe me ensinou que dignidade não é sobre o que você faz, mas como você faz. A lembrança de sua mãe deu força extra à sua voz. Ela trabalhou como enfermeira por 30 anos, salvando vidas, independentemente de seus pacientes serem bilionários ou moradores de rua. Ela pagou minhas aulas de música com turnos extras, acreditando que o talento merece uma chance de crescer, não importa de onde venha. Charlie se mexeu desconfortavelmente em sua cadeira. Vários de seus associados mais próximos se afastaram um pouco, criando uma distância visível entre eles e ele. Hoje à noite, quando você zombou da ajuda e da falta de refinamento deles, você não estava apenas me insultando. Você estava insultando cada pessoa que já teve que deixar de lado seus sonhos para sobreviver. Cada pai que trabalhou horas extras para dar uma chance ao filho. Cada indivíduo que foi julgado por sua aparência em vez de as suas habilidades. A sala estava absolutamente parada. Até os garçons pararam de se mover, em solidariedade ao colega. Uma cantora de ópera proeminente na plateia estava balançando a cabeça vigorosamente, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas aqui está o que você não conseguiu entender, Sr. Whitman. A voz de Vanessa assumiu um tom mais gentil, embora não menos poderoso. Essas lutas não nos tornam menos sofisticados. Elas nos tornam mais resilientes, mais compassivos, mais humanos. Charles tentou manter a compostura, mas sua mão tremia quando ele pousou o copo. A dinâmica de poder havia mudado drasticamente, e todos na sala sentiram isso. Não espero um pedido de desculpas, Vanessa concluiu. Eu nem espero que você mude, mas eu quero que você e todos nesta sala se lembrem deste momento. Lembre-se disso da próxima vez que você for tentado a julgar alguém com base em seu trabalho, sua formação ou suas circunstâncias. Ela fez uma pausa, olhando ao redor da sala, fazendo contato visual com vários convidados. Talento, dignidade e valor não são exclusivos de nenhuma classe social. Eles são encontrados em todos os lugares, em coberturas e em alojamentos de serviço, em casas de ópera e em coros de igreja, em donos de mansões e em suas governantas. O silêncio que se seguiu foi diferente do anterior. Não era o silêncio do choque ou da antecipação,
mas sim o silêncio da reflexão coletiva. Charles Whitman, talvez pela primeira vez em sua vida adulta, se viu sem palavras. Os próximos momentos determinariam como esse confronto terminaria, mas uma coisa já estava clara: nada na casa dos Whitman seria o mesmo novamente. Sem aviso, Vanessa começou outra música, Amazing Grace. A escolha foi deliberada, despojada de acompanhamento, deixando sua voz carregar o peso de séculos de luta e esperança. A nota final reverberou pelo salão de baile, durando impossivelmente, cheia de poder controlado que parecia sacudir os lustres de cristal. A resposta foi instantânea. O público irrompeu em uma ovação de pé que fez os aplausos anteriores parecerem mornos em comparação. Socialites ilustres que normalmente ofereciam apenas palmas educadas de golfe estavam de pé, aplaudindo abertamente. Um renomado diretor da Broadway presente enxugou as lágrimas dos olhos. Charles permaneceu sentado, agora sozinho em sua cadeira, enquanto até sua esposa Patrícia se levantava para aplaudir. Seu rosto passou por várias emoções: raiva, constrangimento, confusão, antes de se acomodar em uma máscara de neutralidade forçada. O isolamento de sua posição era gritante e óbvio para todos na sala. Lisa abriu caminho pela multidão, lágrimas escorrendo pelo rosto, e correu para o palco. Ela jogou os braços em volta de Vanessa, sem se importar com decoro ou comportamento adequado. "Você conseguiu", ela sussurrou ferozmente. "Você realmente conseguiu." Vanessa abraçou sua amiga de volta, suas próprias lágrimas finalmente se libertando. As emoções que ela controlou durante sua apresentação e confronto se derramaram, anos de sentimentos reprimidos, memórias de sua mãe, o peso de inúmeras indignidades e agora, finalmente, triunfo. Ao redor deles, a atmosfera no salão de baile havia se transformado completamente. Grupos de convidados discutiam a apresentação com gestos animados e vozes animadas. Vários músicos proeminentes presentes já estavam trocando cartões de visita e fazendo ligações. "Extraordinary! Você já ouviu algo parecido? Alguém arranja um agente para ela imediatamente." O controle naquela última nota. O fotógrafo do evento, que havia passado a maior parte da noite tirando fotos cuidadosamente posadas de doadores ricos, agora estava capturando rapidamente esse momento inesperado: a ovação de pé, o abraço emocional no palco, notavelmente, a figura isolada de Charles Whitman. Patrícia Whitman, em um movimento que dizia muito, se afastou da mesa do marido e se aproximou do palco. Sua pulseira Cartier refletiu a luz quando ela pegou a mão de Vanessa. "Minha querida", ela disse, alto o suficiente para os convidados próximos ouvirem, "acredito que todos nós fomos cegos. Por favor, aceite minhas desculpas pessoais." O gesto não passou despercebido por ninguém. Patrícia Whitman, conhecida por sua cuidadosa manutenção de hierarquias sociais, tinha acabado de se alinhar publicamente com a ajuda. O rosto de Charles ficou ainda mais vermelho. Um pequeno grupo de músicos que havia se apresentado mais cedo naquela noite se reuniu perto do piano, gesticulando animadamente para Vanessa. O respeito deles era óbvio. Eles não estavam mais olhando para uma governanta, mas para uma colega artista. Vanessa estava no centro de tudo, transformada. Seu vestido simples agora parecia elegante em vez de barato, sua postura majestosa em vez de submissa. Ela havia assumido seu poder, e a mudança era inegável. A programação cuidadosamente planejada da noite tinha sido completamente interrompida. Ninguém estava verificando seus relógios ou fazendo saídas sutis. Em vez disso, a multidão se pressionou mais perto do palco, todos querendo fazer parte deste momento inesperado. Lisa apertou a mão de Vanessa. "Sua mãe ficaria tão orgulhosa", ela sussurrou. Vanessa assentiu, incapaz de falar por um momento. Ela quase conseguia sentir a presença da mãe, conseguia ouvir sua voz dizendo: "Fique firme, meu amor. Sua hora chegou." A noite estava longe de acabar, e as repercussões desse momento continuariam a se desenrolar. Mas algo fundamental havia mudado no grande salão de baile do Waldorf Astoria. Velhas barreiras haviam desmoronado, pretensões haviam sido eliminadas e o talento bruto havia triunfado sobre o preconceito social. Charles Whitman permaneceu em seu assento, observando enquanto seu mundo cuidadosamente construído de hierarquias sociais e distinções de classe começava a se desfazer. A verdadeira questão agora não era se as coisas mudariam,
Mas quão abrangentes essas mudanças seriam? A multidão ao redor de Vanessa ficou mais densa enquanto os convidados se acotovelavam educadamente por uma chance de falar com ela. A barreira invisível que normalmente separava a equipe doméstica da elite se foi. Em seu lugar, um enxame de cartões de visita, apertos de mão e elogios entusiasmados. Você deve vir se apresentar na minha próxima festa de gala beneficente mês, insistiu uma mulher de cabelos prateados que presidia 3 grandes fundações de artes. Faremos valer a pena, é claro. Essa nota final, esse é um dom que não pode ser ensinado, declarou um proeminente treinador vocal, pressionando seu cartão na mão dela. Ligue para meu escritório. Deveríamos discutir seu futuro. Charles Whitman observou de sua posição cada vez mais isolada enquanto seus convidados, pessoas que passaram anos cultivando seu favor, gravitavam para longe dele. Suas tentativas de chamar a atenção de alguém eram recebidas com costas viradas ou acenos friamente educados. A moeda social que ele negociava há décadas estava se desvalorizando rapidamente. Vanessa, sentindo-se sobrecarregada pela atenção repentina, chamou a atenção de Lisa e fez um gesto sutil. Entendendo imediatamente, Lisa ajudou a criar um caminho através da multidão, guiando Vanessa em direção a uma sacada silenciosa do salão principal. O ar frio da noite proporcionou um alívio bem-vindo da atmosfera intensa lá dentro. A paisagem urbana de Nova York brilhava diante deles, uma tapeçaria de luzes e possibilidades. Vanessa se encostou na grade de pedra, respirando fundo. Não acredito que acabei de fazer isso. Ela sussurrou, mais para si mesma do que para Lisa. Bem, eu posso, Lisa respondeu com firmeza. Você tem pelo menos 15 cartões de visita na mão agora. Você sabe quantas dessas pessoas teriam passado por você 1 hora atrás sem olhar 2 vezes? Antes que Vanessa pudesse responder, a porta da sacada se abriu. Charles Whitman estava ali, sua confiança habitual notavelmente ausente. Ele havia afrouxado a gravata borboleta e um leve brilho de suor era visível em sua testa. Senhorita Martinez. Ele começou, sua voz sem a autoridade habitual. Acredito que deveríamos discutir. Lisa deu um passo à frente, posicionando-se entre Vanessa e Charles. Não acho que este seja um momento apropriado, Sr. Whitman, ela disse, sua voz firme. A senhorita Martinez tem outras pessoas com quem precisa falar. O uso de senhorita Martinez, uma formalidade que ele nunca estendeu a Vanessa, não passou despercebido por Charles. Sua mandíbula se apertou, desacostumado a dispensado por seu próprio assistente. Eu ainda sou o empregador dela, ele começou, mas Lisa o interrompeu. Por enquanto, ela disse calmamente, mas com firmeza na voz. Mas depois desta noite, suspeito que isso vai mudar. E acho que nós dois sabemos o porquê. Charles ficou ali por um momento, sua boca abrindo e fechando sem som. Finalmente, ele se virou e voltou para o salão de baile, seus ombros ligeiramente curvados, uma postura que nenhum de seus funcionários jamais tinha visto antes. Você não precisava fazer isso, Vanessa disse a Lisa, embora a gratidão estivesse clara em sua voz. Sim, eu fiz, Lisa respondeu. Esta noite não é mais sobre ele. É sobre você e o que vem a seguir. Através das portas de vidro, eles podiam ver a comoção contínua no salão de baile. Grupos de convidados ainda estavam discutindo a apresentação, alguns imitando a nota alta dramática, outros envolvidos em conversas intensas enquanto olhavam na direção de Vanessa. Patricia Whitman estava dando uma entrevista perto do palco e trechos de sua conversa saíram. Sempre soube que havia algo especial nela. Embora as palavras fossem de apoio, elas carregavam uma pitada de história revisionista que fez Vanessa e Lisa trocarem olhares cúmplices. A noite havia se transformado em algo que nenhuma delas poderia ter previsto. A dinâmica de poder que parecia tão permanente poucas horas atrás havia sido fundamentalmente alterada. Mas com a mudança veio a incerteza, e Vanessa sabia que os próximos dias trariam oportunidades e desafios. Enquanto estavam na sacada, observando as luzes da cidade brilharem como estrelas, o peso dos eventos da noite começou a se estabelecer. Não se tratava apenas de uma apresentação ou de um momento de enfrentamento ao poder. Era sobre o que aconteceria a seguir, sobre as portas que se abriram de repente e sobre a coragem que seria necessária para atravessá-las. A porta da sacada se abriu novamente, mas dessa vez não era Charles. Um grupo de músicos que havia se apresentado antes se aproximou,
com respeito evidente em suas maneiras. Senhorita Martinez, um deles disse, ficaríamos honorados se você se juntasse a nós para o número final da noite. Vanessa olhou para Lisa, que assentiu encorajadoramente. A noite ainda não tinha acabado, e ainda havia mais surpresas por vir. Dentro do salão de baile, a atmosfera havia evoluído para algo completamente diferente da típica gala de caridade abafada. Um grupo de músicos profissionais se reuniu perto do piano de cauda, criando um conjunto improvisado. Entre eles estava David Shen, um famoso violoncelista da Filarmônica de Nova York, e Maria Torres, uma estrela da ópera em ascensão. Algo contemporâneo, talvez. Maria sugeriu, seus olhos brilhando de excitação. Poderíamos misturar o clássico com o moderno, mostrar a eles como soa a fusão de verdade. Vanessa se viu atraída para a discussão artística deles, seu conhecimento musical natural emergindo enquanto debatiam arranjos e harmonias. Os outros músicos a tratavam como uma colega, não como alguém que estava servindo bebidas apenas algumas horas antes. Enquanto isso, Charles Whitman estava perto do bar, tentando salvar o que restava de sua reputação. Ele bateu uma colher contra o copo, tentando chamar a atenção para um discurso improvisado. Onde antes tal gesto teria trazido silêncio imediato, agora apenas alguns convidados se viraram para ele. Senhoras e senhores, ele começou, sua voz carregando uma alegria forçada. Quero abordar o que testemunhamos esta noite. Ele fez uma pausa, ajustando sua gravata nervosamente. Parece que fui, talvez, muito precipitado em meus julgamentos. Todos nós devemos aprender a reconhecer talentos em lugares inesperados. A resposta foi morna. Vários convidados trocaram olhares céticos, vendo através da tentativa transparente de controle de danos. Patricia Whitman observou seu marido com uma mistura de constrangimento e resignação, tocando seu colar de pérolas em um gesto nervoso. De volta ao piano, Vanessa havia assumido sua posição entre os músicos. Eles escolheram Aleluia, de Leonard Cohen, mas com um arranjo único que exibia o esforço de cada artista. Em GDHS, o violoncelista começou com uma introdução assustadora, e quando a voz de Vanessa se juntou, a combinação criou algo totalmente novo. Esta apresentação foi diferente da primeira, onde antes ela cantava com o poder da dor reprimida, agora ela cantava com a liberdade de alguém que havia quebrado suas correntes. Os outros músicos responderam à sua energia, construindo uma apresentação que fez até mesmo as socialites mais cansadas balançarem. Ao longo da música, Charles fez várias tentativas de abordar vários convidados influentes, mas todas as vezes ele se viu sutilmente bloqueado ou educadamente dispensado. A máquina social que ele havia operado tão habilmente por décadas se voltou contra ele. Talento extraordinário, comentou Jonathan Foster, um importante produtor da Broadway, deliberadamente virando as costas para Charles para se dirigir a outro convidado. Pensar que ela foi escondida como empregada doméstica faz você se perguntar sobre o julgamento de certas pessoas, não é? A apresentação concluiu com outra ovação de pé. David Shen imediatamente envolveu Vanessa na conversa, seus gestos animados enquanto ele discutia possíveis colaborações. Maria Torres já estava no telefone, provavelmente ligando para seu agente. Faremos uma série de shows beneficentes no mês que vem, explicou David. Gostaríamos muito que você se juntasse a nós. Pago, é claro, e com faturamento adequado. Um representante do Lincoln Center se materializou ao lado deles, com cartão de visita na mão. Deveríamos discutir nosso programa de artistas emergentes, disse ela. Sua voz seria perfeita para nossa série de música clássica contemporânea. Charles fez uma última tentativa de se inserir na conversa, levantando a voz para ser ouvido. Como empregador de Vanessa, eu apoio totalmente. Ex-empregador, Lisa interrompeu suavemente, aparecendo ao lado de Vanessa. Acredito que a agenda da senhorita Martinez estará bem cheia com seus compromissos musicais. A declaração pairou no ar como uma declaração de independência. Charles abriu a boca para responder, depois fechou, finalmente lendo a sala corretamente. Ele recuou para um canto, sua derrota social completa. Conforme a noite avançava, Vanessa se viu em discussões sobre sessões de gravação, datas de shows e potenciais representações. As mesmas pessoas que a tinham olhado horas antes agora estavam penduradas em cada palavra dela. Mas em meio à excitação,
Ela teve vislumbres de Charles observando de fora, sua expressão ilegível. Algo em seu comportamento sugeria que esta história não tinha acabado, que ainda havia revelações por vir. A noite estava chegando ao fim, mas amanhã traria novos desafios e oportunidades. A questão não era apenas sobre o que Vanessa faria com seu talento recém-reconhecido, mas como as revelações desta noite remodelariam a vida de todos. Conforme a noite começou a chegar ao fim, Charles Whitman sentou-se sozinho em sua mesa, distraidamente girando o gelo em seu uísque escocês intocado. O homem que havia começado a noite como o centro das atenções agora observava de lado enquanto sua antiga governanta se tornava a estrela de sua própria gala. No meio da multidão, ele observou como Vanessa lidava naturalmente com sua nova atenção. Ela não demonstrou nenhuma das escaladas sociais desesperadas que ele esperava. Em vez disso, se portava com graça e humildade genuínas. Cada interação o forçava a confrontar seus próprios preconceitos, como olhar para um espelho que ele vinha evitando há anos. Sr. Whitman. Um garçom se aproximou cautelosamente com o telefone. Seu filho Alexander está na linha de Londres. Ele disse que é urgente. Charles pegou o telefone, seu rosto escurecendo enquanto ouvia. Depois de uma breve conversa, ele pousou o telefone com as mãos trêmulas. O que quer que ele tivesse ouvido claramente o abalou. Enquanto isso, Vanessa se viu conversando com Sarah Reynolds, uma das produtoras musicais mais respeitadas de Nova York. Elas se sentaram em um canto tranquilo, longe da multidão cada vez menor. Tenho uma vaga de estúdio aberta na semana que vem, disse Sarah, pegando seu tablet para verificar seu calendário. Só uma gravação demo, nada vinculativo, mas acho que poderíamos capturar algo especial. O coração de Vanessa disparou com a oportunidade. Eu precisaria dar aviso prévio na minha posição atual. Ela começou, mas Lisa, sempre presente e solidária, interrompeu. Acho que depois desta noite, isso já está resolvido, disse Lisa com firmeza. Então, abaixando a voz, além disso, já arrumei suas coisas do alojamento dos funcionários. Elas estão no meu carro. O gesto trouxe lágrimas aos olhos de Vanessa. Lisa acreditava tão completamente nesse resultado que se preparou para ele com antecedência. Do outro lado da sala, Charles lutou para se levantar, sua postura habitual visivelmente ausente. Ele foi em direção à saída, mas Patrícia o interceptou. Charles, você não pode simplesmente ir embora, ela sibilou. A imprensa ainda está aqui. Pense em como isso vai ficar. Não importa mais, ele murmurou, sua voz carregando uma nota desconhecida de derrota. O telefonema claramente trouxe notícias que mudaram tudo. Os convidados restantes assistiram a essa troca com interesse mal disfarçado. Charles Whitman mostrando fraqueza era como ver uma rachadura na parede de uma fortaleza, fascinante e um tanto alarmante. Sarah Reynolds continuou delineando planos com Vanessa, sem saber do drama que se desenrolava do outro lado da sala. Vamos começar com algo simples. Realmente deixe sua voz brilhar. Estou pensando em uma mistura de peças clássicas e contemporâneas. Tenho algumas composições originais, Vanessa admitiu calmamente. Coisas que escrevi durante os intervalos no trabalho, ou tarde da noite quando a casa estava silenciosa. Os olhos de Sarah brilharam. Ainda melhor. Autenticidade é o que buscamos. Sua história, sua voz. Liz assistiu a essa troca com satisfação, mas sua atenção estava dividida. Ela não perdeu a reação de Charles ao telefonema, nem a maneira como Patrícia agora estava consultando apressadamente o advogado da família em um canto. Algo estava acontecendo nos bastidores, algo além da revelação musical desta noite. Lisa trabalhou para os Whitmans tempo suficiente para reconhecer os sinais de uma história em ebulição. Charles fez outra tentativa de sair, mas agora Jonathan Foster, o produtor da Broadway, estava em seu caminho. Vá embora tão cedo, Charles? Justo quando as coisas estão ficando interessantes. Seu tom era leve, mas seus olhos eram afiados. Eu esperava discutir o financiamento das artes da sua fundação, principalmente devido às descobertas desta noite. Charles endireitou a coluna, reunindo o que restava de sua dignidade. Outra hora, Jonathan. Emergência familiar. Claro, Jonathan respondeu suavemente. Embora eu não possa deixar de me perguntar sobre o momento. A troca não passou despercebida por outros na sala. Sussurros começaram a circular,
especulações aumentando sobre o que poderia ter abalado o imperturbável Charles Whitman. Vanessa, ainda profundamente envolvida em uma conversa com Sarah Reynolds, permaneceu alheia a essas correntes ocultas. Seu foco estava no futuro que de repente se abria diante dela, nas possibilidades que ela havia negado a si mesma por tanto tempo. Mas Lisa, sempre observadora, observou a retirada de Charles com crescente suspeita. Em seus anos trabalhando para os Whitmans, ela aprendeu que nada era tão simples quanto parecia. Os eventos desta noite colocaram algo em movimento, algo maior do que uma talentosa governanta encontrando sua voz. A noite estava quase acabando, mas a história estava longe de terminar. Amanhã traria novas revelações, e o verdadeiro impacto dos eventos desta noite ainda não havia sido compreendido. Na manhã seguinte, Vanessa acordou no sofá de Lisa e encontrou seu telefone inundado de mensagens. Vídeos de sua apresentação viralizaram durante a noite, compartilhados por participantes da gala com seguidores influentes nas redes sociais. Mas foi um e-mail de Patricia Whitman que chamou sua atenção. Por favor, venha a casa o mais rápido possível. Há assuntos que precisamos discutir. Charles insiste. Lisa leu o e-mail por cima do ombro de Vanessa, sua expressão preocupada. Você não precisa ir. Você não deve nada a eles. Mas Vanessa sentiu um puxão que não conseguia explicar. Algo está diferente. Você viu o rosto de Charles depois daquele telefonema. Eles chegaram à mansão Whitman uma hora depois. A casa parecia diferente agora, menos intimidadora, sua grandeza de alguma forma diminuída. Patricia os levou ao escritório de Charles, um cômodo que Vanessa só tinha entrado para limpar. Charles estava sentado atrás de sua mesa enorme, parecendo mais velho do que na noite anterior. Os jornais da manhã estavam espalhados diante dele, vários com fotos da apresentação de Vanessa. Sente-se, por favor, ele disse, sua voz sem o comando usual. O que estou prestes a compartilhar requer contexto. Ele tirou uma fotografia antiga da gaveta de sua mesa. Ela mostrava um Charles mais jovem parado ao lado de uma mulher negra na frente de um pequeno clube de jazz. Esta era minha mãe, ele disse calmamente. Minha mãe biológica, Eleanor Williams. Ela era uma cantora de jazz nos anos 60. A revelação pairou no ar como poeira suspensa. Patricia tocou o ombro do marido, encorajando-o a continuar. Fui adotado pelos Whitmans quando tinha 3 anos. Eles me deram seus nomes, seus privilégios, seus preconceitos. Sua voz falhou levemente. Meu filho Alexander descobriu isso enquanto pesquisava nossa história familiar. Foi sobre isso que ele ligou ontem à noite. Vanessa ficou sentada perfeitamente imóvel, processando essa informação. A mão de Lisa encontrou a dela, apertando gentilmente. A ironia, Charles continuou, é que a Fundação Whitman foi originalmente criada para apoiar artistas de origens desprivilegiadas. Meus pais adotivos distorceram seu propósito ao longo do tempo, tornando-o sobre manter hierarquias sociais. Ele se levantou, caminhando até a janela. Quando você cantou ontem à noite, você me lembrou dela. Passei décadas fugindo da minha própria história, me tornando exatamente o que meus pais adotivos queriam. E o fazer isso, me tornei tudo contra o que minha mãe biológica lutou. O silêncio na sala estava pesado com emoções não ditas. Patricia falou, sua voz gentil, mas firme. Passamos a manhã discutindo mudanças na missão da fundação, retornando-a ao seu propósito original. Charles se virou para encarar Vanessa. Não posso desfazer o que fiz, a pessoa que fui. Mas posso tentar consertar. Gostaríamos que você se juntasse ao conselho da fundação. Ajude-nos a identificar e apoiar artistas talentosos que precisam de oportunidades. A oferta foi inesperada, complexa em suas implicações. Vanessa sentiu o peso da responsabilidade, da mudança potencial. Não vou desistir do meu canto, ela disse com firmeza. Não gostaríamos que você desistisse, respondeu Patricia. Sua voz, sua história, são exatamente o que a fundação precisa. Charles pegou a fotografia novamente, estudando-a. Minha mãe morreu sem nunca saber o que aconteceu com seu filho. Eu me tornei tudo o que ela teria desprezado, crítico, elitista, cruel. Nunca é tarde para mudar, Vanessa disse calmamente, surpreendendo-se com as palavras. Lisa observou a troca com otimismo cauteloso. A dinâmica de poder havia mudado novamente.
mas desta vez em direção a algo mais complexo do que uma simples reversão. A fundação tem recursos consideráveis, continuou Charles. Recursos que podem ajudar a lançar carreiras, criar oportunidades, quebrar barreiras. Com sua orientação. Vanessa se levantou, caminhando até onde Charles estava. Ela olhou para a fotografia de Eleanor Williams, vendo a mesma determinação nos olhos da mulher que ela tinha visto nos de sua própria mãe. Preciso ver a estrutura atual da fundação, sua alocação de fundos, seus processos de tomada de decisão. Ela disse, seu diploma de administração finalmente encontrando seu propósito. E autonomia completa em decisões artísticas. Charles assentiu, alívio visível em seu rosto. Claro, o que você precisar. O sol da manhã entrava pelas janelas do escritório, iluminando partículas de poeira que dançavam no ar. Naquele momento, o passado e o futuro pareciam convergir, oferecendo um caminho a seguir que nenhum deles poderia ter imaginado 24 horas atrás. Mas, como Vanessa logo descobriria, este era apenas o começo de uma história ainda mais extraordinária. A manchete do New York Times do dia seguinte dizia: Revelação da Fundação Whitman, um legado de jazz e herança oculta. O artigo detalhou não apenas a performance inovadora de Vanessa, mas também a descoberta notável da verdadeira ascendência de Charles Whitman e da missão original da Fundação. No estudo de Charles, cercado por décadas de documentos da Fundação, Vanessa descobriu algo extraordinário. Eleanor Williams, a mãe biológica de Charles, não era apenas uma cantora de jazz. Ela recebeu uma das primeiras bolsas da Whitman Foundation em 1965, antes que os Whitmans adotassem Charles. Ela estava grávida quando recebeu a bolsa, explicou Charles, com a voz carregada de emoção enquanto lia papéis antigos. Ela planejava usar o dinheiro para gravar um álbum e sustentar seu filho. Mas então... Os Whitmans intervieram, Patrícia concluiu calmamente. Eles viram uma oportunidade de silenciar um escândalo em potencial e ganhar um herdeiro. A história completa surgiu por meio de documentos amarelados e correspondências antigas. Os Whitmans usaram sua influência para pressionar Eleanor a abrir mão de seu filho, prometendo o apoio contínuo da fundação para outros artistas e uma vida melhor para seu filho. Em vez disso, eles desmantelaram sistematicamente a missão original da fundação após obter a custódia de Charles. Eles me criaram para ter vergonha de onde vim, disse Charles, olhando para a fotografia de sua mãe. Para rejeitar tudo o que ela representava. Vanessa sentou-se no que antes era a mesa de Charles, agora servindo temporariamente como seu espaço de trabalho enquanto ela revisava os registros da fundação. A questão é, disse ela, o que fazemos com essas informações? A resposta veio na forma de uma reestruturação completa da Fundação Whitman. Nas semanas seguintes, Vanessa trabalhou com uma equipe de advogados e consultores financeiros para elaborar uma nova declaração de missão e estrutura operacional. A fundação agora se concentraria em duas iniciativas principais: apoiar artistas carentes por meio de bolsas e programas educacionais e preservar o legado de artistas esquecidos como Eleanor Williams. Charles insistiu em nomear o principal programa de subsídios de Eleanor Williams Fellowship. Como parte da reestruturação, o papel de Vanessa evoluiu além de membro do conselho para se tornar a nova diretora criativa da fundação. Seu primeiro grande projeto combinaria seus talentos artísticos e sua perspicácia empresarial. Um show beneficente com artistas consagrados e beneficiários da fundação, passados e presentes. Não estamos apenas mudando a fundação, ela explicou a um grupo de repórteres no anúncio oficial. Estamos reconhecendo sua verdadeira história e construindo algo novo a partir dessa verdade. A história pegou fogo na mídia. O rico empresário descobrindo a identidade de sua mãe cantora de jazz, a talentosa governanta que desencadeou a revelação, o retorno da fundação à sua missão original. Foi uma narrativa que capturou a imaginação do público e desencadeou discussões sobre privilégio, oportunidade e redenção. Charles, por sua vez, passou por uma transformação visível. Ele passou horas em clubes de jazz, ouvindo música que sua mãe poderia ter tocado. Ele falou abertamente sobre sua jornada do privilégio adotado para a compreensão de sua verdadeira herança. O homem que antes havia transformado a exclusividade em arma agora se tornou um defensor da inclusão. Um mês após a gala, Vanessa subiu ao palco do Lincoln Center, preparando-se para sua primeira grande apresentação como artista e diretora criativa da fundação.
Na plateia estavam Charles e Patricia Whitman, junto com Lisa e uma série de profissionais da indústria musical. Mas o momento mais poderoso veio durante o intervalo, quando Charles revelou uma gravação até então desconhecida de Eleanor Williams, descoberta nos arquivos da Fundação. Sua voz, forte e clara, encheu a sala de concertos, uma ponte sobre décadas de silêncio. Quando Vanessa retornou ao palco para o segundo tempo, ela carregou consigo não apenas sua própria história, mas o peso do legado de Eleanor e a promessa de mudança. Sua voz se juntou a uma nova geração de destinatários da Fundação, criando uma harmonia que falava do passado e do futuro. A noite terminou com uma colaboração sem precedentes. Vanessa fazendo um dueto com a voz gravada de Eleanor, suas vozes se entrelaçando ao longo do tempo, cantando sobre sonhos adiados e finalmente realizados. Depois, Charles se aproximou de Vanessa nos bastidores. Minha mãe ficaria orgulhosa, ele disse simplesmente. Não apenas de eu finalmente encontrar meu caminho de volta para quem eu sou, mas de você, por ajudar a fazer isso acontecer. Vanessa sorriu, entendendo que a história deles havia se tornado algo maior do que qualquer um deles havia imaginado, um testamento ao poder do talento para quebrar barreiras, da verdade para curar feridas e da música para preencher as lacunas entre passado e presente, privilégio e oportunidade, perda e redenção. A Whitman Foundation havia completado o círculo e, ao fazê-lo, abriu um novo capítulo em sua história, um que continuaria a ressoar através das vidas que tocou e dos artistas que capacitou para as gerações futuras.